Queridos alunos, tudo bem? Eu estou gravando aqui o parte 3 do capítulo 7 sobre a teoria neutra do Kimura. Então, na aula passada, a gente tinha feito um sumário do assunto que a gente tinha visto até aquele momento, né? Ah, mas, não sou da teoria que para a gente aprender genética evolutiva, a gente tem que fazer exercício. E muitas vezes as coisas ficam no ar. Eu falei para vocês do teste de taxa relativa, eu acho que a coisa ficou no ar, né? Eu expliquei como funcionava, né? Então a gente tinha espécie 1, espécie 2, espécie 3, e aí a gente tinha as distâncias espécie 1 a espécie 2, né? Que é x mais y, depois espécie 1 a espécie 3 é x mais e, e espécie 2 é y mais z. Aí a gente usa essas distâncias para fazer uma regra de 3 e calcular a distância. Bom, aposto que vocês escutaram e saiu pelo outro lado. Então, vamos tornar mais interessante. Pode cair na prova. Prova 2. E vou dar um exemplo para vocês. Então, vamos supor que é o baleia, rato e canguru. O canguru, ele é um marsupial. Veja, ele tem um bebê no marsupial. O rato e a baleia são placentários. Então, eles têm um ancestral comum, baleias, ratos e todos os mamíferos placentários, que era placentário. Então, a gente tem fósseis lá do Cretáceo de placentários, né? Provavelmente são ancestral de todos os mamíferos placentários. Eles coexistem com mamíferos que botam ovos, tipo o ornitorrinco, né? Mas eles coexistem com os primeiros marsupiais, né? Então, lá no Cretáceo, né? Antes do Terciário, antes da era dos mamíferos, já tinha mamíferos, e esses mamíferos começaram a se diferenciar entre os mamíferos ancestrais, né? Dos grupos atuais, e eles, então, né, tem um placentário ancestral da baleia e do rato, né? Então, a distância entre a baleia e o rato é menor do que a distância entre o canguru e a baleia, ou a distância entre o canguru e o rato, tá? Então, vamos supor, né, que a gente se pegou, fez uma sequência de uma proteína da baleia, do rato e do marsupial, né, do canguru, e você viu de que a distância entre a baleia para o rato é 15 substituições. A distância da baleia para o canguru é 25 substituições. E a distância do, do canguru para o rato é 30 substituições na cadeia, né? Então você notou 30 diferenças. Então aí você vai fazer x mais y é igual a 15. X mais z é igual a 25. Y mais z é igual a 30. Então vamos lá. 25 mais 30 dá 55. Menos 15 dá 40. Isso é 2x vezes, veja, você está somando 25, que é x mais z, e 30, que é y mais z. Então é 2z mais x mais y é igual a 55, e 15 é igual a x mais y. Então, 25 mais 30 menos 15 dá 40. 40 é 2z. Então, a distância z é 20. Agora, se você tem a distância z, aí é só subtrair, né? Então, aí você descobre que 40 menos 25 dá 5. Isso aí, claro, é, desculpe, 40 não, 20, né? Depois, 40 é 2z, né? Z é igual a 20, né? Então, 25 menos 20, ou seja, a distância da baleia para o canguru menos 20 dá 5. 5 aminoácidos mudaram da baleia para o ancestral comum da baleia e o rato. E você faz a mesma coisa para o camundongo, né? Para o canguru, 30 menos 20 dá 10. Ou seja, gente, está tendo efeito de geração. A baleia está evoluindo, né, no mesmo tempo, né, os 80 milhões de anos, né, da separação. 100 milhões de anos, talvez. Entre 100 e 80 milhões de anos, os placentários se dividiram o grupo das baleias e o grupo dos ratos.
E aí, nesses 100 milhões de anos, a baleia acumulou 5 mutações naquela proteína e o rato acumulou 10. O rato está evoluindo 2 vezes mais rápido. Então, vamos imaginar como é que vai ser a pergunta, né? Use o teste de taxa relativo para os valores abaixo da distância entre a baleia molecular, da distância da baleia, do rato e do canguru. A baleia e o rato estão apresentando algum efeito, né, algum efeito de gerações? Então, veja, a hipótese é que não, então os ramos vão ser iguais. Agora, a segunda alternativa pode ser sim, e a baleia está evoluindo mais rápido do que o rato. Depois, não, né? E o rato está evoluindo mais rápido do que a baleia, né? E, peraí, qual era a pergunta mesmo? Existe efeito de gerações? Então aí você fala, não, os braços são iguais, depois, sim, está tendo efeito de geração, a baleia está evoluindo mais rápido. Depois, sim, o rato está tendo efeito de gerações e o rato está evoluindo mais rápido. E depois, sim, existe efeito de gerações, o canguru está evoluindo mais rápido. Depois, não, não existe efeito de gerações e o canguru está evoluindo à mesma velocidade que os outros. Gente, o teste relativo não vai falar nada sobre o canguru, porque a distância do canguru para a baleia e para o rato é a mesma, z, tá bom? Então não, não dá para saber. Para saber se o canguru está evoluindo mais rápido que os outros, a gente tem que botar alguma coisa externa ao canguru, né? Talvez o ornitorrinco, tá? Que o ornitorrinco bota ovos e está fora desse. Aí você consegue fazer o teste taxa relativa e ver qual que é a distância do canguru, né? Pro, né? Então aí você pegaria a distância do ancestral comum do rato e das baleias, ou, desculpe, o ancestral comum das baleias, ratos e cangurus em relação a um outro grupo externo. Né? Aí você usa o novo valor, acho que é x, y, z, w, né? Então você usaria o w para você poder calcular os outros valores, tá bom? Então, não dá para falar nada. Então, claro, acho que quem está evoluindo mais rápido é o ratinho. Então aí agora você sabe como resolver um problema desse, tá? Bom, agora a gente deu um sumário aqui do que a gente tinha observado, a gente parou aqui, ó. E a gente parou que a maior parte da evidência aparentemente apoia o Kimura. Agora, a evolução parece ser mais rápida nas trocas sinônimas. E tem algumas linhagens em que você deu o efeito de geração, né? Para as trocas nos sinônimos, às vezes é constante, às vezes não. Então, isso aí tira um pouquinho de mistério. Mas, na verdade, conforme a gente foi acumulando dados, a gente começou a perceber várias coisas. Teoria neutra, ela não explica o nível semelhante de polimorfismo genético em populações de tamanhos diferentes. O que a gente viu pelo cálculo, dessa forma, que a heterozigosidade aumenta conforme a população aumenta, tá bom? Então, quando a população é muito pequenininha, então 1 mais 4N1 é diferente de 4N1, aí você tem uma heterozigosidade baixa. Mas quando a população começa a ficar muito grande, aí você tem uma heterozigosidade alta. Então, outra coisa também que eles perceberam é que a diferença entre sinônimos e não sinônimos não faz sentido se tudo é deriva genética. Então, essa diferença, né, entre os dois, e a diferença entre sinônimos e não sinônimos, e não faz sentido, porque o efeito deveria ser para os dois. Né? Se existe efeito de geração, deveria ser para os dois. E não deveria ter diferença entre eles. Por quê? Porque não está tendo seleção natural. Agora, se tem seleção natural, aí você vai ter uma diferença entre eles, porque se os sinônimos, né, mutações sinônimas,
elas não mudam o aminoácido, então a seleção natural não enxerga. E não sinônimos, aí a seleção natural vai enxergar. Então, a seleção natural estaria controlando a taxa de evolução. E, finalmente, a gente tem a diferença entre a razão de ser sinônimos e não sinônimos, entre espécies contra interespecífica. A gente já vai explicar isso aí. No fundo, esse aí é o teste de McDonald-Friedman. Tá? Então, essas três coisas começaram a fazer as pessoas pensarem a teoria neutra, ela se aplica a tudo, e provavelmente seleção natural, selecionismo, se aplica pelo menos para algumas proteínas e alguns sites. Né? Então, aqui é o gráfico, nível semelhante de polimorfismo genético em populações também diferentes. Aqui, ó, no começo, um aumento de população leva a um aumento de polimorfismo, tal qual previsto pelo Kimura, né? E depois, não importa, né? Porque aqui a heterozigosidade observada é bem menor do que a esperada, baseada no tamanho populacional. Então, veja, conforme a população aumenta, a heterozigosidade esperada deveria aumentar. Mas a heterozigosidade observada é menor do que a heterozigosidade observada. Então, claro que aqui, esperada porque a população vai aumentando. E aqui é observada, populações grandes, mesmo assim, têm uma heterozigosidade não muito maior do que as populações intermediárias. Então, isso foi num total de 77 espécies. Então, a gente tinha estimativas do tamanho populacional, a duração de geração das espécies, assumindo uma taxa de mutação neutra de 10 a menos 7 por geração. Espécies com tamanhos populacionais grandes parecem ter muito pouca variação genética em relação à previsão da teoria neutra. Então, isso aí foi muito curioso. Agora, aqui, na verdade, a gente tem o tamanho populacional de hoje em dia, então é mais ou menos a mesma coisa, né? E aqui é o tamanho da população estimada pela DNA mitocondrial, tá? E veja o que acontece. A população real, ela vai, né, ela chega a níveis muito altos, 10 a 15, é mais ou menos, né, 1 milhão de bilhão. Então, 10 a 9 é 1 bilhão, 10 a 6 é 1 milhão, então 1 milhão de bilhão. Os únicos organismos, né, que podem atingir esse número são o plâncton, né? Plâncton, copépodes, por exemplo, tem populações que são milhões de bilhões, né? As anchovas, elas têm populações que se aproximam de 1 bilhão de indivíduos, né? Só que a heterozigosidade encontrada nelas, ou seja, o tamanho estimado do DNA mitocondrial, o tamanho populacional, é muito inferior do que o tamanho observado. Então, a gente estima que os copépodes têm aproximadamente 100 mil indivíduos. Na verdade, eles têm 1 milhão de bilhão. E as anchovas, né, as várias anchovas, né, que são peixinhos pequenos, que se alimentam de plâncton, então em densidades enormes de bilhões, a população deles, dá mais ou menos entre 100 mil e 1 milhão. E é muito menos do que a gente observa na natureza, que é 1 bilhão de indivíduos. Então, a Ota, aluna do Kimura, ela chegou e falou, bom, parece que a teoria neutra do Kimura, ela está esperando menos heterozigosidade, talvez isso seja porque uma população grande, a deriva deixa de encobrir mutações levemente deletérias, e elas passam a sofrer seleção natural. Então, veja, conforme você aumenta a população, a seleção natural começa a enxergar mutações que antes ela não enxergava. Então, a deriva genética é forte em populações pequenas e fraca em populações grandes. Quanto mais fraca ela fica, qualquer valor de seleção natural basta para eliminar uma mutação ruim. Então, com a população humana com 7 bilhões de pessoas, então pequenos níveis de seleção natural vão bastar. Então, se você tem uma leve tendência a sofrer mais acidentes, porque você tem algum gene que faz você tomar riscos, por exemplo, aí você vai fazer paraquedismo, você vai subindo em prédios, sem corda, aí você, se isso é genético, pequenas diferenças no valor adaptativo bastam para você eliminar um gene e preservar o outro. Então, a teoria aproximadamente neutra da evolução molecular sugere que a evolução molecular é guiada por deriva aleatória,
mas inclui o efeito da deriva sobre mutações com pequenos efeitos adaptativos vantajosos, bem como sobre mutações totalmente neutras. Então, conforme se aumenta a população, sítios que antes não eram selecionados passam a ser selecionados. Então, olha, quais são os problemas da teoria do Kimura, né? A influência mais forte do sistema de geração na taxa de evolução sinônima do que na taxa de evolução não sinônima, que a gente viu. Depois o relógio molecular, que não é uma constante suficiente. Depois os níveis de heterozigosidade, que a gente acabou de ver, os quais são muito constantes entre espécies e muito baixos em espécies com tamanhos populacionais grandes. Então, ou seja, populações muito grandes têm menos heterozigosidade do que a gente espera. A OTA explica isso. Os níveis de variação genética observada e as taxas evolutivas, os quais não estão relacionados de maneira prevista. Então, a variação genética observada e a taxa de evolução não está relacionada de maneira prevista porque muitas vezes uma proteína sofre seleção natural. Então, ela pode evoluir numa taxa muito mais rápida quando ela está em seleção natural, né? Precisa que ela mude, e ela pode parar de evolução, né? E manter uma molécula constante, porque ela não pode mudar, né? Então, agora, a gente também deixou de falar sobre o teste de McDonald-Creighton. Então, vamos falar sobre esse teste de McDonald-Creighton, que no livro está na seção 7,8,3, né? Então, o teste McDonald-Creighton, ele procura por seleção por meio da comparação das razões das taxas DN/DS dentro e entre espécies. Então, a gente tem que explicar o que é uma taxa DN/DS. TN é as mutações sinônimas. As mutações não sinônimas dele. E DS as mutações sinônimas, né? Então, quando a taxa de mutações sinônimas e não sinônimas são iguais, esse valor é 1. Quando as não sinônimas são muito mais raras do que as sinônimas, aí é menos que 1. E claro, quando as não sinônimas são muito mais comuns do que as sinônimas, aí a taxa vai ser 2, 3, assim por diante, né? Então, veja, por deriva genética, você pode ter uma taxa de NDS de 1 para 1, né? A seleção natural, ela não deixa a proteína mudar normalmente. Então, taxas de NDS muito baixas, a seleção natural está operando e não está deixando a molécula evoluir. Então, portanto, quem está evoluindo livremente são as mutações sinônimas. As não sinônimas não podem. E, finalmente, se a seleção natural, por exemplo, se a Drosophila simulans e a Drosophila melanogaster diferirem do seu nicho ecológico, então elas podem sofrer seleção para mudar. E aí elas eram uma única mosca, mas aí depois virou 2 moscas. Aí o que acontece? A seleção natural faz elas mudarem, né? E aí elas podem ter mais mudanças do que o esperado. Então a taxa de NDS vai ser maior do que 1. Tá bom? Então é isso que a gente usa para fazer o teste de McDonald-Creighton. Então, quando a gente faz, ó, veja, dentro de Drosophila melanogaster, você tem 2 mutações não sinônimas e 14 sinônimas. Dentro da Drosophila simulans, você tem nenhuma mutação não sinônima e 11 mutações sinônimas. E dentro de Drosophila jacoba, você tem 0 e 17, ou seja, nenhuma não sinônima, 17 sinônimas. Então, veja, a gente comparou todas as sequências de um gene, né? E a gente viu quantas substituições tinham ocorrido dentro desse gene, né? Aí pode ser citocromo B, citocromo oxidase 1, alguma coisa assim, né? E aí, o que a gente vê? Na linhagem que leva a Drosophila jacoba, tem 5 mudanças, né? E não sinônimas e 15 sinônimas. Na linhagem que leva, no ramo que leva das ossonãs, tem uma não sinônima e 0 sinônimas. E na Drosophila melanogaster tem uma não sinônima e 2 sinônimas, tá bom? Então, isso aí, mas a gente sabe porque todas as drosófilas têm, né? E é indiferente em relação às drosófilas simulans. Então, veja, mudanças entre aqui, né,
Mudanças entre espécies são 15 mais 2, 17. Né? E não sinônimas são sinônimas, né? E não sinônimas, né? Então, ó, polimórficas, 14 mais 11 mais 17 dá 42, né? E sinônimas é 17, daí, ó, né? Agora, fixado entre as espécies, deu 5 mais mais um dá 7. E polimórfico entre as espécies, é, não sinônimos, deu 2, que é dentro do Drosophila melanogaster, tá? Então, esses números que a gente está obtendo, esses números aqui, 2, 42, que é 14 mais 11 mais 17, dá 42. E aqui, só a somatória desses aqui, 15 mais 2, 17, e 1 mais 1 mais 5, 7, tá bom? Então, veja, fixo é que está entre as espécies, e polifórmico é que está dentro das espécies. Então, quando você faz o teste de McDonald-Creighton, você vê que, na verdade, está tendo muito mais mudanças entre dentro de espécies sinônimas do que entre espécies. Aí, se a evolução fosse neutra, você teria a mesma taxa, né? 42 e 2, 42 e 2, sei lá, né? Mas seria a mesma proporção, né? Talvez 17 e 1, né? Mas não é. Então, isso aí sugere que ocorreram mais mutações nos sinônimos do que o esperado, olhando dentro de uma espécie. Então, isso sugere que a seleção natural está operando. Então, quando um McDonald Creighton fez o teste dele, as pessoas falaram, haha, agora a gente tem um método de descobrir uma seleção natural e o, o Kimura está errado, pelo menos para as sequências de proteína. Só que aí, o que aconteceu? O pessoal falou de que quando ocorre especiação, talvez você perde sites polimorfos. Então, aí, o que acontece? Porque passou por um gargalo. Então, esse teste, na verdade, pode ser um teste de quão severo foi o gargalo, e não da presença ou não de seleção natural. Aí, o teste de McDonald-Creighton foi meio esquecido, deixado de lado. Mas aí, com genômica, você aí compara sites diferentes e alguns podem apresentar um efeito mais forte do que outros. Então, como a espécie como um todo sofreu seleção natural, então o teste McDonald-Creighton vai indicar os locos que estão ocorrendo a seleção natural, comparando com os outros locos presentes na espécie que podem não estar sofrendo seleção natural. Então, ele vai dar positivo para os sites onde sofre seleção natural. Então, aí a era genômica trouxe de volta o teste de McDonald-Creighton, né? Então, que a razão da evolução não sinônima para sinônima é igual entre espécies e dentro de uma espécie quando a deriva atua, mas difere entre dentro das espécies quando a seleção atua. Tá bom? Bom, para que serve tudo isso, né? Então, veja, eu quero mostrar para vocês isso aqui, ó. Aqui a gente tem uma filogenia que é feita sobre o hormônio leptina. E o hormônio leptina é muito interessante, porque sabe o que acontece? Ele foi descoberto aqui em ratos, no laboratório. Se você adiciona leptina na dieta, os ratinhos, eles emagrecem. Então, isso aí primeiro foi observado, tinham ratos que eram obesos, gigantes. Eles tinham defeito, né, no hormônio leptina, né? Eles ficavam comendo sem parar, porque eles eram resistentes ao hormônio leptina, que é produzido pela gordura do corpo. Então, veja, quando você come alguma coisa, você produz gordura, a gordura produz hormônio leptina, o hormônio leptina inibe o seu apetite. Então, aí, ele faz você queimar a gordura. Então, o hormônio leptina ajuda no balanço da gordura, né? Então, se você adiciona na dieta, os ratinhos emagrecem. Veja que coisa maravilhosa. Você não precisa mais, pode cancelar a sua é, matrícula na academia, né? Você não precisa mais dela. Você não precisa mais andar na praia. Você não precisa fazer mais nada. Você pode tomar uma pílula e você emagrece.
a indústria farmacêutica ficou muito interessada. Inclusive, eles com uma empresa comprou os direitos e ficou toda feliz. E aí foi testar em humanos, não funciona. Aí, um biólogo foi lá e testou, né? É claro que eles deveriam ter consultado o biólogo antes de gastar grana comprando os direitos para produzir leptina como remédio, eles deveriam ter feito esse teste de NDS. Então, olha, fazendo o teste da NDS, as mutações sinônimas são muito mais comuns do que as não sinônimas. Então, em vacas, macacos e ratos. Então, isso aí significa, como a gente falou, que se a taxa de NDS é menos que 1, muito menos que 1, a seleção natural está mantendo a proteína com a mesma função. Então, provavelmente, se você der leptina para a dieta da vaca ou do babuíno, ele vai emagrecer. Só que nos grandes macacos, chimpanzés, gorilas e seres humanos, a taxa de NDS é 2,2. Leptina evoluiu uma nova fase de modificação adaptativa. Então, ou seja, gastaram dinheiro à toa, porque a leptina em seres humanos e gorilas e chimpanzés, ela tem uma nova função. Ela não está mais controlando a gordura. Que peninha, né? Mas, né, então a teste de NDS pode ajudar uma empresa a tomar a decisão se eles vão gastar dinheiro ou não no novo hormônio. A gente vê se está com a mesma função dentro da linhagem dos homens, né? Uma outra coisa que também é interessante, se vocês olharem a taxa de NDS, desse gene que é associado ao câncer de mama, né? Você vê que o gene BRCA mudou de função no chimpanzé e no homem. Então, isso aí sugere que ele adquiriu uma nova função na linhagem dos chimpanzés e dos homens. Agora, a gente não sabe exatamente qual que é essa função, né? Talvez tornou pois a função de causar câncer de mama não deve ser uma função, né? Ela não é adaptativa. Só que você acredita que a mudança do BRCA, esse gene, no exon 11, ele provavelmente talvez esteja associado também à inteligência. Então, talvez mudou de função, né? Então, bom, aqui a gente acaba com mais um trecho e eu vou então parar a aula para a gente poder digerir o que a gente aprendeu hoje. Aí eu continuo com o quinto bloco, com o quarto bloco na próxima aula. Então, até mais aí.